Shalom, amados. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você se encontra, em qual momento você se encontra, ou em qual região também, desse mundo. Pastor David passando aqui para deixar um recado do Espírito Santo que ele trouxe ao meu coração e pede para eu compartilhar contigo. A palavra de Deus nos fala em João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas? Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Nós comumente estudamos e pregamos e ouvimos ministrações nessa escritura acerca do amor filos e do amor ágape. Mas eu quero que junto comigo você volte seus olhos para a resposta de Jesus em cada uma das posições que Pedro dava para ele. Pedro dizia sim, eu amo, e Jesus respondeu as 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Essa mensagem tem o objetivo de voltar os nossos olhos para práticas essenciais de nossa vida como cristãos. E ela tem o objetivo de trazer práticas acerca das nossas famílias, dos nossos filhos. Por conta de uma cultura que a gente viveu nas igrejas, por muito tempo, ao invés de se usar o pasto verde para manter as ovelhas dentro da igreja, foi usado cercas. É a velha cultura do não faz, não pode, e não vai, e eu não deixo, e ponto final. Isso trouxe para dentro dos nossos lares, infelizmente, uma repetição de comportamento, onde meus filhos, à medida que eles começam a amadurecer, ao invés de eu ensinar a eles o melhor caminho a se seguir, eu começo a falar mais de qual caminho não seguir. É natural que crianças, nós precisamos dar limites, né? É o tripé da paternidade: proteção, direção e limites. Mas à medida que os meus filhos e seus filhos começam a crescer, eu tenho que permitir eles viverem as experiências da escolha própria, da decisão própria. Meus filhos, hoje, eles não frequentam alguns lugares, não porque eu impeço eles, mas porque eles sabem que entristecem o Espírito Santo. Mas isso foi construído à medida que a gente foi apresentando para eles o pasto verde, apacentando eles com a verdade. E eu quero te convidar a refletir sobre isso. Como você tem tratado teus filhos? Como você tem tratado tua esposa? Qual tem sido o ambiente da tua casa? A tua casa tem sido um ambiente agradável, onde você tem atraído os seus familiares, os seus filhos? Tem sido um lugar de pastos verdejantes? Ou tem sido um lugar de capim seco e muitas cercas? Repito, quando ainda há inocência, quando ainda não há conhecimento pleno, nós sim damos limites, mas nós temos a responsabilidade de mostrar para os nossos filhos e desenvolver eles para que eles tomem as decisões por conta própria. Não estou falando aqui de aceitar pecados, não estou falando aqui de permitir que filhos tragam namorados e tenham relações sexuais dentro da nossa casa. Não, não, não. Nossa casa, nossas regras. Porém, o desenvolvimento pessoal deles, segundo o que Deus nos dá, eu tenho que apacentar, eu tenho que orientar, eu tenho que trazer pastos verdejantes. É muito comum, às vezes, vermos em igrejas pastores que ficam impedindo os irmãos de ir em tal lugar, de participar de um evento em outra congregação, ficam impedindo as ovelhas de comungar com ovelhas de outra congregação. Esse pastor já perdeu faz tempo o entendimento do que é pastorear, do que é trazer pastos verdejantes. Eles até inventam desculpas, que estão protegendo do lobo, acabam deformando a igreja de Cristo como sendo única e exclusiva da congregação deles. Mas eu não estou aqui para falar dos pastores, eu estou aqui para falar da minha e da sua casa. Nossos filhos têm encontrado pastos verdejantes a ponto deles mesmos serem levados e desenvolvidos a um lugar onde eles podem dizer: eu não quero isso, eu não quero esse tipo de comportamento, porque eu descobri algo melhor.
E é natural que às vezes, nessa descoberta, eles possam cometer erros. Como é que está o seu coração? Está de braços abertos para receber eles e impulsionar eles para o caminho verdadeiro? Eu achei tão lindo porque eu tive uma conversa com um jovem alguns dias atrás, e o jovem está num desenvolvimento de um relacionamento com Jesus, está desenvolvendo, está indo para um novo estágio, uma nova dispensação, uma nova estação da sua relação com Jesus. E com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero o Jesus que minha mãe tem. Aquele Jesus que minha mãe, sempre com os olhos cheios de lágrima, de oração, intercessão, orando e falando acerca do que Jesus iria fazer e ele fazia, é esse Jesus que eu quero. Eu quero deixar esse recado ao teu coração, deixar esse recado ao nosso coração, para que a gente realmente esteja atento. Veja, Jesus em nenhum momento disse: Simão, prende as minhas ovelhas. E se você também está numa igreja com um relacionamento abusivo que está te prendendo, eu quero te dizer: é da vontade de Deus que você permaneça aí? Ou é da vontade de um homem que está te enganando e aí fazendo você pensar que é da vontade de Deus que você permaneça aí? Você vai precisar perder teus filhos, vai precisar perder tua esposa, vai precisar perder a tua família para entender que não é mais da vontade de Deus permanecer nesse lugar? Edifica tua casa, edifica teu lar, se enraize em Jesus, crie raízes em Jesus e permita que seus filhos desfrutem do verdadeiro relacionamento com Deus. Procure uma igreja pertinho da palavra, não pertinho da tua casa, pertinho da tua palavra e congregue nela. Não deixe de caminhar com Jesus, não deixe de ser desenvolvido à imagem e semelhança de Jesus. E principalmente, não deixe de apacentar, não de prender, de apacentar. Amém? Quero deixar esse recado, quero deixar essa inspiração para você. Se você tiver oportunidade, maneiras práticas, Pastor Dave. Aqui em casa a gente sempre teve um devocional em família. Nós oramos, entendemos em Deus um livro e nós temos esse livro, seja ele para qual estação, e a gente faz um devocional, se reúne sempre que possível e fala acerca das maravilhas de Deus. Deixando cada um falar na sua revelação, na sua interpretação, não colocando peso nem julgamento sobre o que cada um está aprendendo em Deus, porque cada um está numa fase, cada um está num entendimento, cada um está em um nível de revelação. E assim a gente vai crescendo. Amém? Desenvolva a prática da palavra dentro da tua família, desenvolva a prática do conhecimento pleno de Deus e não permita que um homem prenda aquilo que Deus te chamou para viver. Quero te abençoar, orar e quero dizer: Senhor Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão a quem este vídeo chega. Eu quero apresentar ele diante de Ti, Senhor, que te pedir que o Espírito Santo abra a mente, traga a iluminação, Senhor, acerca, Senhor, de atitudes que podem estar gerando prisões, para que possa, Senhor, serem transformadas em comportamento e ao invés de gerar prisões, gerar prazer pela palavra, gerar prazer pelo pasto verde, gerar um ambiente de apacentamento, Senhor. Assim eu apresento os meus irmãos, apresento suas famílias, os abençoo em nome de Jesus e te agradeço por essa conexão, te agradeço por esse amor, te agradeço pela tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Amém, meus irmãos? Amo vocês. Não esqueçam, não criem cercas, porque a partir do momento que a cerca falhar, toda a tua estratégia vai falhar. Apacente com um bom alimento, um alimento saudável, porque onde há alimento, onde há provisão, ali o povo se reúne, ali a família é reunida, ali há alegria e abundância da presença de Deus. Shalom, shalom, amo vocês e até a próxima.